Olá, paz e bem a você que está acompanhando as redes sociais, o canal do YouTube da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil. Nós estamos chegando com o nosso último versículo deste tempo provincial. Desde o último dia 8, nós estamos reunidos aqui em Lagoa Seca, no capítulo provincial. Agora à tarde, chegou ao final. E hoje o versículo está bem especial, porque nós queremos apresentar para você uma conversa que nós tivemos com o Frei Rogério Lopes, que foi eleito o novo ministro provincial para os próximos 6 anos, até 2029. Você vai conferir uma conversa que nós tivemos com ele, inclusive falando sobre temas que foram discutidos aqui no capítulo e sobre as perspectivas, a esperança da província para os próximos 6 anos. Confira agora. Veja, é sempre uma surpresa, né? É costume, depois de uma prévia com os confrades, conforme nossos estatutos, os 3 mais bem colocados geralmente são levados para Roma e Roma confirma esses nomes que estão aptos para serem votados para ministro provincial. Então, é sempre uma surpresa, né? Tudo na vida da gente é providência. E para minha vocação representa também um momento sempre de, podemos dizer, de renovação espiritual. O provincial é aquele que deve servir a todos, né? Que é esse o reinado de Jesus, né? O reino de Deus é o reino do serviço. A nossa missão, como diz São Francisco, também é servir aos irmãos. E o ministro provincial, como diz São Francisco nos escritos, assim como o guardião é pai e mãe, o ministro geral também, o ministro provincial também é um pouquinho de pai e mãe, né? Que é aquele que cuida, aquele que escuta e aquele que procura sempre ajudar a todos os irmãos ao longo da caminhada. A sinodalidade para o carisma franciscano não é novidade, né? São Francisco que, ao iniciar, podemos dizer assim, todo o movimento, né, o que se tornou o carisma franciscano, a partir dos irmãos, 2 a 2, caminhando juntos e anunciando o reino de Deus, a boa nova. Então, a igreja é chamada também a resgatar, podemos dizer assim, este caminho sinodal de escuta, de caminhar juntos, de participação de todos, mas ao mesmo tempo de fazer com que a vida comunitária, né, a fraternidade, ela possa ser sempre renovada em todos os momentos. Assim também nossa caminhada de fé, né, nossa igreja, é uma grande fraternidade universal. Então é importante que essa caminhada sinodal sirva para nós como esta inspiração maior, para não só acreditarmos, mas principalmente para procurarmos semear sempre em nosso meio, no dia a dia, a fraternidade. A fraternidade que nos faz esperançar, como diz o poeta, né? Esperançar para acreditar sempre no mundo melhor. E o reino de Deus, como nós falamos muitas vezes, né, nos evangelhos, quando Jesus fala do reino, o reino não é o amanhã, o reino é o hoje, a partir da nossa relação direta com o irmão. Então que possamos, nesta caminhada sinodal, nos tornarmos verdadeiramente irmãos no caminho. O primeiro passo é viver o espírito de oração e devoção, como diz São Francisco na regra. Pois é através da oração que o Senhor nos fortalece, nos dá o discernimento, nos dá a sabedoria para verdadeiramente nos tornarmos o sinal visível dele no meio do povo. Sermos sinais visíveis de Deus, na relação com o irmão, na acolhida, na escuta, mas principalmente no convívio e caminhando juntos para se tornar verdadeiramente um espaço concreto da fraternidade. A nossa ordem é uma grande fraternidade, assim como nossa província. Porém, para nos tornarmos verdadeiramente sinais visíveis de Deus, é necessário que a gente possa também encarnar a vida de oração. E a oração que nos fortalece, a oração que nos ajuda verdadeiramente a estarmos em comunhão com Deus e sendo um sinal visível de Deus junto com o irmão na caminhada. Nós somos convidados sempre, né, à luz do Evangelho, a estarmos abertos para acolher a novidade da graça de Deus em nossa vida. E verdadeiramente nós temos um grande território, um vasto território, que exige de nós
muitos frades, muita força, e que no decorrer do tempo nós temos diminuídos em número. Então o grande desafio é fazer com que a gente possa não só reforçar algumas presenças necessárias, mas termos a coragem de redimensionar também outras presenças. Mas o que é importante é que jamais percamos de vista o nosso compromisso social com os irmãos, com os pobres, com os menos favorecidos, e principalmente também a gente está atento aos sinais dos tempos e nos perguntarmos também quais são os excluídos do nosso tempo, de acolher as pessoas que vêm até nós, todas as pessoas. Então, esse é um traço do carisma franciscano, seja do diálogo interreligioso, mas também do diálogo. O diálogo pode-se dizer, que é a porta, podemos dizer assim, de entrada, digamos assim, do carisma, né? É uma característica fundamental do nosso carisma, do diálogo, dialogar com o irmão. E dialogar muitas vezes com aqueles que pensam diferente de nós. Mas o fato da gente estar aberto para o diálogo é um sinal de respeito, porque afinal, todos nós somos filhos de Deus. Isso está no nosso DNA. Então nós, como frades, somos convidados também, em todos os momentos, a estarmos não só com os braços abertos para acolher, para ouvir, mas também com o coração para acolher o irmão que chega até nós. Veja, provocados diante de tantas situações difíceis, né? Não só aqui no Brasil, mas na igreja como um todo, o Papa Francisco, ele convida todas as congregações religiosas, as ordens, também as dioceses, a terem também este olhar atento diante dessa situação, que é da proteção dos menores e vulneráveis. Então, aqui no capítulo, nós aprovamos, né, as emendas, o estatuto, e o nosso passo agora é, de fato, constituir essa comissão. É um pedido do Papa, é também um pedido ministerial, e todas as congregações religiosas, todas as províncias estão dando este passo. Como você falou, é um tema muito delicado, porque toca muitas vezes em muitas feridas. Mas nós somos convidados, à luz da fé também, a abrirmos, digamos assim, o coração para acolher, né, essa nova realidade. Então, agora, a partir do Congresso Capitular, nós somos convidados já a dar passos concretos para que esta comissão seja verdadeiramente formada em nossa província, para de fato estarmos abertos para acolher, né, situações que porventura possam vir até nós. Quando a gente fala da economia franciscana como um todo, não tem como a gente não falar do senso de pertença. Nós, como frades, somos, não só pelo voto de pobreza, né, mas nós somos convidados também a exercitarmos sempre este senso de pertença. No nosso caso, com a instituição, mas também com os irmãos. E termos clareza, a partir do nosso voto, que para sermos verdadeiramente franciscanos, devemos ter uma vida sóbria. Sóbria e que possa, acima de tudo, essa vida estar de acordo com o nosso carisma, que é do desapego, é da sobriedade, mas também do compromisso. Então, para nós, a economia franciscana como um todo, é o grande, podemos dizer, é uma grande luz, né, diante do sistema capitalista, que só visa o lucro. A economia franciscana visa também o bem comum de todos. Para nós na província, concretamente falando, nós temos o grande desafio de manter as nossas frentes. E isso necessita de recursos. Então a gente tem feito esse esforço para que cada guardião, para que cada frade possa sentir-se responsável justamente por esse cuidado, para garantir não só que as nossas missões continuem, mas principalmente o cuidado com os nossos frades idosos. Então, esses temas são muito sensíveis à economia. Então a gente também tem se esforçado, não só nesse capítulo, mas nos capítulos anteriores, para que a gente possa ter uma economia equilibrada, sadia, que possa ao mesmo tempo proporcionar a continuação das frentes missionárias, mas também o cuidado necessário com todos os frades idosos que deram sua vida pela evangelização e pela nossa instituição. À luz da fé, nós somos sempre chamados, como nos fala o Carlos, eu gosto muito do poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele fala da esperança. Nós somos convidados a esperançar, né? Este verbo que deve motivar o nosso coração, para que a gente possa, a cada etapa da nossa vida, a gente possa vislumbrar, né, agradecer a Deus por tanta coisa que Ele fez na vida da gente, mas principalmente que a gente possa
por onde a gente passar, a gente possa semear esperança. E é o grande desafio da nossa caminhada de fé. Quando a gente tem um olhar, digamos assim, mais apurado para o Evangelho, a gente percebe, quando Jesus fala do reino de Deus, é este reino que nos leva sempre a uma atitude permanente de esperança. E o cristão, por natureza, né, como a gente fala, o franciscano também é chamado a esperançar, principalmente quando está inserido em um contexto muitas vezes difícil. É como nós falamos de remar contra a maré, né? Mas à luz da fé, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá a sabedoria necessária e a força para enfrentar as dificuldades. Mas principalmente na oração nós somos convidados também a pedir ao Senhor que Ele possa tocar permanentemente no nosso coração, para que Ele possa pulsar sempre de esperança. Esperança na alegria de servir a Deus e aos irmãos na comunidade. E se você quiser acompanhar, saber mais sobre esta informação, sobre esta entrevista feita com o Frei Rogério, você pode acessar o nosso site, tanto esta informação como tantas outras que nós estivemos aqui nesses dias empenhados para levar até você. Acesse ofmsantoantonio.org. Também visite nossas redes sociais, @ofmsantoantonio. O nosso capítulo vai chegando ao final, entre aspas, porque ele vai continuando sendo escrito, porque ele está apoiado na vida de frades que estão em constante movimento neste solo sagrado do Nordeste, frades menores no caminho sinodal. Paz e bem.